Salve os irmãos com a paz do Senhor. Vamos ficar de pé para orar. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui em Tua presença para louvarmos e agradecermos Teu santo nome. Abençoa a vida do pastor, Senhor, que vai trazer a palavra. Abençoa cada ministério que vai louvar o Teu nome aqui na frente e que a Tua palavra seja ministrada hoje à noite. No nome de Jesus, amém. Vamos louvar o hino do cantor cristão, de número 160. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter a resposta sem na fé enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Jesus promete dar, Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus tem prometido a quem não duvida, dar-lhe tudo quanto a Ele suplica. Ele o prometeu e não irá negar. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar, Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus já grandes maravilhas operou por alguém que firme nele confiou e que da promessa em nada duvidou. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar, Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Sim, creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar, Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Vamos louvar o 198. A mensagem do Senhor, aleluia, é cheia de perdão e amor. Cristo salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Olhai, pois e vivei, confiai só
já satisfez na cruz, sua vida já entregou, aleluia, para nos apresentar a Deus. Olhai, pois, e vivei, confiai só em Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Sua graça nos legou, aleluia, eterna vida lá nos céus. Confiai só em Jesus, aleluia, convertemos hoje mesmo a Deus. Olhai, pois, e vivei, confiai só em Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Aceitai a salvação, aleluia, segui os passos do Senhor, proclamai o seu perdão, aleluia, exaltai o grande Redentor. Olhai, pois, e vivei, confiai só em Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Vamos abrir nossas Bíblias em Salmos, capítulo 9. Do versículo 1 até o 10. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo, porquanto os meus inimigos retrocederam e caíram e permaneceram diante da tua face, pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assenta-te no tribunal, julgando justamente. Repreendestes as nações, destruístes os ímpios, apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Ó inimigo, consumaram-se as assolações, tu arrastaste as cidades e a sua memória pereceu com elas. Mas o Senhor está assentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. E em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparastes os que te buscam. O Ministério Feminino está com oportunidade. Saudamos a todos com a paz do Senhor.
Irei deixar o versículo da palavra do Senhor, Salmo 23, o versículo 1, que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém. Que eu diminua e que ele cresça, que eu desapareça, para que vejam Deus em mim. Quero descer a casa do oleiro e como um vaso podes me refazer. Eu quero ser um instrumento, quero adorá-lo em todo tempo. Sou apenas barro, podes moldar-me se precisa. Quero estar em tua presença, ser adorador por excelência. Toma minha vida e faça de mim o que quiser. Senhor, usa-me, que eu diminua e que ele cresça, que eu desapareça, para que vejam Deus em mim. Quero descer a casa do oleiro e como um vaso podes me refazer. Eu quero ser como instrumento, quero adorar em todo tempo. Sou apenas barro, podes moldar-me se precisa. Eu quero estar em tua presença, ser adorador por excelência. Toma minha vida e faça de mim o que quiser. Senhor, usa-me. Usa-me, quebranta-me, transforma-me e faz-me de novo. Usa-me, quebranta-me, transforma-me e faz-me de novo. Eu quero ser como instrumento, quero adorar em todo tempo. Sou apenas barro, podes moldar-me se precisa. Eu quero estar em tua presença, ser adorador por excelência. Toma minha vida e faça de mim o que quiser. Senhor, usa-me. Eu quero ser como instrumento, quero adorar em todo tempo. Sou apenas barro, podes moldar.
Senhor, usa-me, Senhor. Amém. Que nosso Deus continue nos abençoando e agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. O Ministério Infantil está com oportunidade e logo após o Ministério de Louvor. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho no mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe no mar da Galileia. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado do mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos no mar da Galileia. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho no mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe no mar da Galileia. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado do mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos no mar da Galileia. No mar da Galileia. No mar da Galileia. Graças e paz. Vamos ficar de pé para louvar o Senhor.
som. Tu és o meu auxílio, tua destra me ampara, à sombra de tuas asas eu canto, com júbilo eu canto, rocha em quem habito, fortaleza que me acolhe, em teu esconderijo eu canto. Que o teu povo celebre comigo. Estive amargurado e aflito, mas o Deus em quem me apoio, o Deus da minha esperança, o Deus da minha confiança me salvou. E os meus lábios se encheram do seu louvor. Pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós celebramos a misericórdia que se renova, tão poderosa, sempre se levantará. Dará vitória. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós celebramos a misericórdia que se renova, tão poderosa, sempre se levantará e nos dará vitória. Tu és o meu auxílio, tua destra me ampara, à sombra de tuas asas eu canto, com júbilo eu canto, rocha em quem habito, fortaleza que me acolhe, em teu esconderijo eu canto, com júbilo eu canto. Teu povo celebre comigo. Estive amargurado e aflito, mas o Deus em quem me apoio, o Deus da minha esperança, o Deus da minha confiança me salvou. E os meus lábios se encheram do seu louvor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós celebramos a misericórdia que se renova, tão poderosa, sempre se levantará e nos dará vitória. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós celebramos a misericórdia que se renova, tão poderosa, sempre se levantará e nos dará vitória.
as viúvas. Cantem de júbilo ao Deus que liberta o pobre. Cantem de júbilo ao Deus que sara o doente. Cantem de júbilo ao Deus que salva o perdido. Cantem de júbilo, cantem de júbilo, cantem de júbilo, cantem de júbilo, cantem, 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 com júbilo eu canto. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós celebramos a misericórdia que se renova, mão poderosa sempre se levantará e nos dará vitória. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós celebramos a misericórdia que se renova, mão poderosa sempre se levantará e nos dará vitória.
braços do Pai. Se você não encontra solução, Deixe Cristo te guiar, Ele sim te completará. entregue agora o coração ao Rei Jesus, o Salvador, pois Ele te abençoará, suas promessas herdarás, e então feliz tu viverás. Esse mundo não tem mais direção, Corra para os braços do Pai. se você não encontra solução. Deixe Cristo te guiar, Ele sim te completará. Oh, 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 yeah. Oh, 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 yeah. Oh, 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 yeah. Oh, 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 yeah. Amém, Jesus, glória a Deus. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas.
deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem o caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, das tarefas mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Reina para sempre. Reina para sempre. Aleluia, vamos aplaudir ao Senhor com alegria. Aleluia, porque o Senhor reina para sempre. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aleluia. A igreja pode sentar e a palavra está com o pastor Alessandro. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Glória a Deus, Ele reina para sempre. Creiam ou não, aceitem ou não, concordem ou não, critiquem, zombem, Ele reina para sempre. Irmãos, nós louvamos a Deus por sua bondade e graça. Louvamos a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Falamos ontem aqui, na bênção, a união de Júnior e Letícia, que Deus, Ele não, para Deus nada é surpresa, nada é surpresa para Deus. Deus é Deus que tem o controle de todas as coisas. Deus tem o controle de tudo. Agora, nós não.
Nós não. E aí a gente tem horas na vida que a gente tem dúvidas. Eu não sei vocês. Quem não tem, glória a Deus. Mas eu já me encontrei várias vezes com a cabeça cheia de interrogações. Não perguntando se Deus existe, não, se Deus é verdadeiro, não essas dúvidas. Mas dúvidas do tipo, será se eu estou certo? Será se eu estou certo? Será se eu estou vivendo da forma correta? Será se eu estou agradando a Deus com a minha vida? Dúvidas assim. Você pode observar, por exemplo, eu estive num culto, e é claro que eu participei, fiz parte da igreja, mas eu estive no culto ontem foi sábado, né? Na sexta-feira eu estive no culto lá na igreja com os meus pais, a igreja que eu nasci na fé, vamos dizer assim, e eu não me acostumo mais. Assim, para mim eu acho muito sem graça, sem jeito. Não, o culto em si é uma alegria, os irmãos são alegres, glória a Deus, mas eu não me acostumo com... Você vai ter um culto que vai terminar de 9 horas da noite, por exemplo, e é 8h25, ainda tem grupo tal para cantar, grupo tal para cantar, e tem que se dar oportunidade a todos os grupos que vão cantar, porque eles estão esperando oportunidades para cantar, pelo menos. E se não tiver grupo, enrola. Se não tiver grupo, vem irmã Cecília cantar o hino. Se não tiver mais grupo, irmão Alexandre está com oportunidade. É assim. Tem que estar preenchendo para dar 8h30 da noite, para depois das 8h30 passar a palavra para o pregador. Então, assim, é diferente, né, do nosso culto, vamos dizer. Mas aí, assim como eu, que convivi nesse estilo de culto, vamos assim dizer, nessa maneira de culto, nessa programação, e estava acostumado, hoje eu acho que não me acostumo mais. Existem momentos também que a gente vai a um culto, vai a uma igreja e a gente volta dizendo, aqui é diferente da minha igreja. Ou não é assim? Não nesse sentido que eu falei antes, mas outras coisas. A maneira que a pessoa que está dirigindo o culto conduz, a maneira que o pregador se expressa, e a gente volta pensando. Às vezes a gente tem dúvidas até mesmo com relação à nossa igreja. Teve uma época que a gente conversou até com o pastor Américo para a gente mudar o nome aqui da igreja, tirar a Batista do Bongi, por quê? Muita gente não ia saber responder por que é Batista do Bongi, por exemplo. Porque a gente aqui não vive lá no Bongi, não é? Então, quando pergunta, qual é a sua igreja? A Batista do Bongi. Por que é do Bongi? Tem gente que nem ia saber responder, que era porque era do bairro, que lá no Bongi tem a igreja sede, que é do Bongi. Então, nem por isso e a gente até falou com o pastor Américo na época, assim, ele autorizava a gente dar uma mudança no nome aí na frente, para ficar talvez mais fácil, para os irmãos não terem essa questão de ficar sem saber como responder quando fossem feitas algumas perguntas. Enfim, eu falei que às vezes nós temos dúvidas. Algumas dúvidas, algumas interrogações surgem na caminhada do crente. Mas isso não é um privilégio meu nem seu, não. Quando alguém, por exemplo, disser para você, eu não quero ir para a tua igreja, não. Se um dia eu for crente, na sua igreja eu não quero ser. E se ele disser assim, porque lá tem gente errado. Diga para ele, tem lugar para mais um. Pode dizer para ele, ainda tem lugar para mais um lá. E se você for, a gente abraça. Assim como todo mundo está se abraçado. A gente vai morrer junto. A gente quer subir para a glória juntos. A gente espera Jesus juntos. Mas a gente está procurando viver e servir da melhor maneira ao Senhor. Como eu estava dizendo, esse não é um privilégio seu e meu, ter dúvidas e interrogações. Os discípulos de Jesus andaram com Ele, caminharam com Ele. E também tiveram dúvidas.
do lado dele, ouvindo ele, disseram, assim é. Lembra da fala dos discípulos que disseram assim, quem é que vai ser o primeiro lá no céu? Quem vai ser o maior? Eles entre eles questionando, né? Quem é que vai entrar primeiro lá? Quem é que vai ser o maior lá no céu? Dúvidas que surgiam, parece até que negócio de criança, né? Mas é dúvidas que surgiam. E por que não surgem com a gente também? Vamos ler Marcos, capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Versículo 27. Jesus olhou para eles, para quem? Para os discípulos. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas não para Deus. Todas as coisas são possíveis para Deus. Vamos juntos? Eu vou citar só a primeira parte. Jesus olhou para eles e respondeu. E depois nós vamos juntos à parte seguinte. Amém? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas não para Deus. Todas as coisas são possíveis para Deus. Amém? Eu queria agora chamar a sua atenção para uma coisa. Às vezes, o Ministério do Louvor vai cantar aqui na frente, ou o Ministério das Irmãs, ou as crianças, por exemplo. Alguém lembra qual foi o hino que as crianças cantaram? As crianças não respondam. Alguém lembra qual foi o hino que as crianças cantaram? João no barquinho. Qual foi o hino que as irmãs cantaram? Isso aí é complicado, né? Porque eu gostei tanto, mas não conheço. Mas é bonito. Gostei, mas assim não conheço. Mas é bonito o hino que as irmãs cantaram. Mas eu estou dizendo que é bonito porque eu realmente prestei atenção, ouvi. Que hino maravilhoso. O hino das crianças. Pedro, Tiago e João no barquinho. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. No mar da Galileia. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado, onde? No mar da Galileia. Eles fizeram o quê? Jogaram as redes, veio cheia de... no mar da Galileia. Depois que Jesus mandou jogar do outro lado. Obedeceram, Senhor. Alguém lembra qual foi o hino? Um dos hinos que o Ministério do Louvor cantou agora? Irmã Bia lembrou de um agora, do último, não foi? Deus já fez o quê? Deus já tem caminhos, né, aberto sobre as águas. O primeiro foi: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O segundo foi: corra para os braços do Pai. Aline Barro, né? Mas veja uma coisa. Eu estou falando isso por quê? Porque a gente não combina. E seria bom, eu gostaria de ser mais organizado. Aí a culpa é minha. Ser mais organizado. Acertava com o Ministério do Louvor, quais são os louvores, e eu podia trazer uma mensagem baseada no tema, assim, com o tema baseado, e os louvores davam esse suporte. Enfim, não combinamos, mas mesmo assim o louvor combina com aquilo que nós vamos meditar. Quase que sempre acontece isso, mas dentro da igreja parece que o Espírito Santo, né, cuida dessas coisas, administra tudo para que as coisas deem certo. Então, assim, se há um momento de louvor, de celebração, de adoração, há algo sendo ministrado na nossa vida. Há algo de Deus sendo falado nesse momento. Há uma direção de Deus para nós. Talvez há uma preparação de Deus, uma condução de Deus para nós chegarmos ao momento da mensagem. E aqui
Jesus respondendo aos discípulos: para o homem é impossível, mas não para Deus, porque todas as coisas são possíveis para Deus. Jesus está respondendo uma dúvida dos discípulos. Jesus aqui tinha encontrado com um moço que veio na direção dele e disse: Senhor, eu vejo que o Senhor é uma bênção, que maravilha. E eu queria saber do Senhor, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus disse para ele: conhece as Escrituras? O que ensina a palavra? Honra pai e mãe, não matarás, não darás falso testemunho. Ele falou: eu faço isso desde quando eu era adolescente. Desde criança, desde a minha meninice, eu faço essas coisas. Jesus olhou para ele, o texto vai dizer assim: Jesus olhou para ele com amor, e disse assim: então vá, volte para casa, venda tudo o que você tem, dê aos pobres, e depois você venha, me siga e terás o quê? Tesouro no céu. O texto vai dizer que esse moço baixou a cabeça, ficou triste porque ele tinha riquezas, ele tinha muitos bens, e ele se afastou de Jesus, se distanciou tristemente depois de ouvir aquela palavra. Jesus aproveitou e disse aos discípulos que era difícil as pessoas ricas se salvarem. Espera aí, ricos? Tem crente rico nesse mundo? Tem, irmãos. Olha, tem gente que tem tanto dinheiro nas igrejas nesse mundo. Eu fiquei abestalhado um dia vendo um daqueles congressos de Silas Malafaia, que eu nunca tinha visto um pregador fazer o que fez. Esqueci o nome dele agora. Ele faleceu num acidente de avião, parece junto com a esposa. O avião dele mesmo, e ele sofreu um acidente e faleceu junto com a esposa. Mike Murdock, eu acho que era Mike Murdock, doutor Mike Murdock. Pregador excelente. E ele pregando nos congressos Silas Malafaia. Malafaia, nessa ascensão que estava a igreja Advec, a Vitória em Cristo, numa ascensão. E Mike Murdock trouxe essa mensagem e disse assim, no final da mensagem, ele falando sobre Deus prosperar. E aí ele começou o momento da oferta. Vem aqui para frente quem vai dar, por exemplo, fazer uma doação de 100 mil reais. Irmão, tem muita gente rica dentro das igrejas, irmão. Tem. Porque não foi 1, não foi 2, não foi 3, não foi 4, não foi 5, não foi 10, não. Irmão, 100 mil. Olha, vou dizer uma coisa para você. 100 mil eu resolvi um bocado de coisa lá em casa. Resolvia, irmão. Imagina você com 100 mil agora. Ô, irmão, foi tanta gente com 100 mil. Foi tanta gente para ofertar 100 mil. E eu não lembro se a primeira oferta foi de 100 mil, não. Eu não lembro agora. Talvez essa já foi uma quinta oferta. Depois ele foi para baixando 90, 80, 50, telele, até chegar na nossa oferta. Que é o quê? R$2. Chegou até 2, irmão. Mas veio, irmão, mas quando ele chamava, eu dizia, de onde é que vem tanta gente? E o que era de gente? Tem muita, eu só estou citando isso só para falar. E esse povo tudinho pagou, porque é um congresso com inscrição, e não é uma inscrição baratinha. A gente veio de longe. É uma coisa absurda. Tem gente rico nessa vida. Então, será que Jesus está dizendo que é difícil o rico se salvar? Ou ele está, o texto, a verdade é que no original o texto quer dizer, é difícil se salvar o homem que está preso às riquezas e aos bens. Porque se você tem Jesus, eu lembro que tinha um hino que a gente cantava muito, não sei se ele tem no hinário cristão pentecostal. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Quem tem Jesus tem tudo. Se você tem Jesus, e se Ele é tudo na sua vida, se realmente Jesus disser, e você realmente tem essa intimidade com Ele, de ouvir a voz dEle, e Ele diz para você, dê tudo, venda tudo, não vale a pena obedecer a Ele não? Vale.
Irmão, a gente obedece quando é outras coisas. Quanto à obediência, tu vai ter vitória na vida. E deixa eu falar uma coisa para você. A gente está com problema nas igrejas seríssimos porque a igreja tem sido lugar para as pessoas que são convidadas e já de muito tempo e agora muito mais para as pessoas prosperarem. Não para as pessoas perderem alguma coisa. E nós temos na Bíblia o exemplo de pessoas que viveram firmes, fiéis para o Senhor, e a vida deles foi o martírio, foi a morte. Não foi uma morte qualquer, foi uma morte cruel. Uma morte cruel. Bem, mas enfim, aquele moço ficou triste, se afastou de Jesus. Jesus disse, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que o rico se salvar. Eu não vou explicar agora essa história do camelo, porque já tem tantas explicações, mas eu não vou falar sobre o camelo. Eu vou falar sobre, eu quero só enfatizar que os discípulos ficaram assim. Esse cara rico não é salvo. Um cara que é rico tem facilidades, acessos, aceitação. Ou não é assim? Não é? Você chega, você não tem nada. Você é gente simples, de financeiramente. A gente chega no lugar, tá comprando. Aí chega uma pessoa com carrão, que tem dinheiro. O cara que está atendendo a gente diz assim, diga aí, doutor. A gente pensa que é o médico que chegou, né? Aí quando olha, não, é o cara só porque ele tem carro e tem dinheiro. Às vezes não tem isso. Ou seja, é outro acesso. A pessoa com dinheiro tem mais acesso. Tem mais facilidade para resolver as coisas. É mais fácil para conseguir uma cirurgia, resolver situações que têm custos. Não é assim? Os discípulos, quando ouviram Jesus dizer que era mais fácil o camelo passar pelo fundo de agulha do que o rico salvar, os discípulos ficaram, e a gente? E a gente que deixou tudo? E a gente que é pobre, que não tem nada, não tem dinheiro, não tem riqueza. Aí o Senhor Jesus foi e disse o quê? Para o homem é impossível, mas não para Deus. Porque para Deus, as coisas, todas as coisas são possíveis. Amém? Todas as coisas são possíveis. Parece que Jesus está dizendo aos seus discípulos assim, preste atenção, não se esqueçam disso. No vocabulário de Deus, não existe a palavra impossível. Para Deus, não haverá impossível. Crer não é apenas admitir. Crer em Deus é estar convencido, é se convencer de tal maneira que os impossíveis desaparecem. Que a gente esteja convencido de que as coisas podem até não serem resolvidas, mas não porque Deus não possa resolver. Porque Ele pode resolver toda e qualquer coisa. Crer é obedecer, é encarnar dentro de nós e viver nessa luta. E, ao mesmo tempo, ter a certeza de que nós podemos decorar tudo que está na Bíblia, tudo que está escrito lá na Bíblia. Mas o que interessa a Deus é a nossa obediência. A palavra de Deus diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Melhor do que oferecer sacrifício é obedecer a Deus. Obediência é a maior declaração de amor que o homem possa fazer para Deus. Porque se o homem diz que ama a Deus e não obedece, a palavra do Senhor diz que ele é mentiroso e a verdade não está nele. Então, obedecer a Deus é a maior declaração de amor
que nós podemos fazer diante do Senhor. Esse crer, ele torna-se ainda milagre quando ele fere a lógica humana, quando as coisas humanas que a gente vê, que a gente enxerga, elas vão além dos nossos limites, das nossas possibilidades, dos nossos recursos. Quando algo que realmente é tido como impossível, absurdo, mas o crer obedece. Que a gente possa obedecer ao Senhor, porque nós vamos ter na Bíblia exemplos no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, exemplos de milagres de Deus que aconteceram em pessoas lá atrás, que aconteceram na vida de pessoas mais adiante. E nós podemos provar milagres de Deus ainda hoje, porque a palavra de Deus diz que Ele é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. E aí tem coisas na vida, tem situações na nossa vida que a gente observa, que a gente são problemas, dificuldades que a gente enfrenta, que a gente chega ao ponto até de ficar meio que desanimado. Quase dá vontade de dizer para mim, não vai dar mais não. Tem jeito mais não. E muita gente já desanimou, já desistiu de lutar por alguma coisa, desistiu da fé, já colocou as armas, como o povo de Israel, quando estavam no cativeiro, penduraram suas harpas no salgueiro, porque estavam desanimados e achavam que não havia mais esperança para eles, e eles não celebravam mais, eles não cantavam mais. Mas nós temos o exemplo de pessoas que confiaram em Deus e Deus fez um milagre. Nós temos, por exemplo, na Bíblia, a história de uma mulher que era ofendida por outra, lembra? Porque ela era estéril e a outra tinha filhos. Lembra o nome dela? Lá em 1 Samuel. E um dia ela chegou no templo orando, chorando, e o sacerdote, observando, pensou que ela estava embriagada. Ana, irmãos, é um exemplo de milagres de Deus no Antigo Testamento. Porque Ana é estéril, vive num casamento que não é ela sozinha com o seu marido. Tem uma outra mulher nessa relação, tem outra mulher nessa família, tem outra mulher nessa casa, e a outra mulher tem filhos. E Ana não somente vê que a outra tem filhos, mas escuta a outra ofendendo, zombando dela, rindo dela, porque ela é estéril, e para as mulheres, numa época, numa cultura que era a ausência da bênção. Era como se a mulher fosse amaldiçoada. Hoje em dia não, né? Hoje em dia a pessoa casa e às vezes não quer nem ter filhos. Não é para que menino, para ter aperreio de vida, né? Tem que é assim, né? E aí, irmãos, mas Ana, ela orou a Deus. E Deus ouviu a oração de Ana. E Deus deu a Ana um filho. É claro que ela prometeu também que esse filho ela daria ao Senhor, e ela assim o fez, levou para voltar para a casa do Senhor. Mas veja o que Deus fez com Ana, irmãos. Ana estéril tem um filho que foi o maior profeta de Israel. Foi o maior profeta na história de Israel. E deixa eu falar uma coisa para você também. Deus não somente atende a oração de Ana. Deus não somente socorre Ana. Deus não somente responde Ana, resolve o problema de Ana. Você já viu, eu gosto de usar expressões assim. Deus exagera às vezes. E foi isso que Deus fez com Ana.
ele exagerou na vida de Ana. Ana não teve um filho apenas, mas Samuel foi profeta, foi juiz e foi sacerdote em Israel. Você já pensou? A mulher que não tem um filho, de repente o filho dela é profeta, juiz e sacerdote no reino de Israel. Tem hora que Deus exagera ou não quando responde às orações, quando resolve problemas de alguém. Aí eu me lembro do irmão que, essa história eu ouvi há muito tempo, acho que logo no começo da minha fé, ainda na minha adolescência na igreja, ouvi uma história, a gente estudando nas lições de escola bíblica, ouvi a história do irmão que o irmão passava na frente de um comércio que ele tinha, e ele sempre pedia oração: irmão, ora por mim, vai para a igreja, círculo de oração, ora por mim, ora por mim. E o irmão sempre orava. Até que um dia o irmão passou e alguém passando, o irmão, vá para a igreja, diga ao Senhor, ore a Deus, diga a Ele que não precisa mandar mais nada para mim não, que Ele já exagerou, Ele mandou muita bênção para mim, eu já tenho demais, diga a Deus que não mande mais nada não, está bom, Ele já me deu demais. O irmão voltou, foi para a oração, quando voltou disse: irmão, Deus mandou uma resposta para o senhor. Ele disse: qual foi? Ele disse que Ele é fiel, Ele não volta atrás não. Ele prometeu abençoar e Ele vai te abençoar e acabou. Deus é assim mesmo. Deus não nega, Deus não volta atrás. Então Deus exagerou na vida de Ana, Deus respondeu a Ana. Você quer ver uma prova de como Deus exagera no milagre que Ele faz às vezes? Você lembra de um moço? Quem lembra do nome do moço que foi jogado na cova dos leões? Ele foi jogado na cova dos leões, ele não foi jogado na cova do leão. Ele foi jogado na cova dos leões. Irmão, tem horas que duas cadelinhas que tem lá em casa fazem um barulho que parece que vai derrubar aquele portão. E não é por nada não, às vezes só passou um gato na frente, só passou outro cachorro, parece que está derrubando o mundo, irmãos. Duas cadelinhas desse tamanho tem lá em casa. Mas a gente está falando aqui de Daniel na cova dos leões. Você já vê ele quase, sempre nós temos noticiários aí de pitbull, e são acidentes gravíssimos quando as pessoas não perdem a vida. Não é? De vez em quando o pitbull ataca o dono, o próprio dono, não é assim? É um cachorro, irmãos. Daniel estava na cova de um pitbull, foi? Estava na cova de um leão, estava na cova dos leões. A gente se apavora com o pitbull. Não, pitbull não, um cachorrinho solto na rua. Pode ser um salsicha daquele. Ele ri no pezinho da gente, a gente fica logo com medo que ele morda o pezinho da gente do calcanhar. Um negocinho desse tamanho, um chute e ele vai parar longe. Mas a gente se incomoda, apavora as pessoas, ou não é assim? Eu saía para trabalhar quando eu saía de madrugada, morando aqui embaixo, naquela casa. Quando saía para casa, quando chegava na frente da casa de irmã Eliana ali, tinha uns cachorros que ficavam sentados ali, deitados ali na rua. Irmãos, eu vinha de bicicleta, passava por ele deitado. Parece que eles me conheciam. Eu ficava admirando. Eu ia devagarzinho, eu digo, esses cachorros, de madrugada, 3 horas da manhã. Aí eu passava, os cachorros não se mexiam. Aí quando eu vinha, às vezes aqui, a corrente da bicicleta caía ali, eu saía empurrando. Quando eu não ia montado, os cachorros estranhavam. Eu botava a bicicleta para o lado dos cachorros e passava do outro lado com medo do cachorro. E eu sabia que no cachorro ali eu nunca ia por outra rua, porque eu não confiava sair de madrugada. Eu preferia essa rua que eu já conhecia. E se eu soubesse que tinha um leão, eu dizia, eu vou trabalhar hoje não, estou em casa que tem leão na rua. Eu não teria nem passado. Deus cuida de Daniel na cova dos leões. Pode ter fé nesse Deus, pode confiar nesse Deus, porque Ele é poderoso. Naamã, um homem que não pertence ao povo de Deus, ao povo judeu, é chefe dos exércitos inimigos. Levou a menina de Jerusalém como escrava para sua terra, de Samaria levou para sua terra como escrava.
Mas um dia a menina, vendo a tristeza em casa da sua senhora, disse: se o meu senhor fosse ter com o profeta, o homem de Deus que tem lá em Samaria, com certeza ele o restauraria da sua lepra. Naamã foi lá, todo cheio de receios, todo cheio de, não me toque, as feridas à flor da pele, sabendo que não tem esperança, não tem cura para ele, não tem remédio, não tem tratamento para a lepra dele. Ele escuta a voz do profeta dizendo: vá lá no rio, mergulhe 7 vezes. Eu mergulhar 7 vezes nessas águas imundas. Lá na minha terra tem 2 rios, Abana e Farpar. São rios mais limpos do que esse rio Jordão. Eu mergulho aqui. E os servos, seus soldados que foram com ele, disseram: meu senhor, se o profeta dissesse uma coisa maior para o senhor ficar bom, o senhor não ficaria não? Se ele mandasse o senhor fazer um sacrifício maior e o senhor soubesse que ia ficar bom. É mesmo, né? É, rapaz, vocês têm razão. Eu vou mergulhar, já que é para ficar limpo, que eu fique limpo. E ele mergulha uma vez, até a 7ª vez. E quando ele mergulha, que ele levanta da água, a pele dele está como pele de criança. Está limpa. Esse é o Deus que para ele todas as coisas são possíveis. Nada é impossível para Deus. Hoje a gente está numa pregação meio que didática. O primeiro milagre de Jesus, onde foi? Quem lembra? Foi onde? No casamento. O que foi que ele fez lá? Transformou a água em vinho. Você já viu por aí alguém que transforma a água em vinho? Jesus, o nosso Deus, transforma a água em vinho. Porque todas as coisas são possíveis para Ele. Para Ele não há nada, nada, absolutamente nada impossível. Trouxeram para ele gente paralítico, cadeirante não, deitado numa cama, não se levantava. Ele disse o quê? Pega a cama, bota nas costas e vai para casa. O homem se levanta, pega a cama e os colegas dele saem acompanhando, dizendo: ele ficou bom, ele está curado, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem foi que falou isso? Mas tinha gente de perto dele que disse assim: cala-te, se cala, não incomoda o mestre não, não incomoda. Ele fez o quê? Clamou ainda mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus fez o quê? Parou e disse: traz o cego aqui. E ele saiu dali enxergando, porque para o Senhor tudo é possível. A viúva de Naim, velório, chorando, o filho, o corpo do filho sendo conduzido pelos outros, e ela chorando, chorando, encontra-se com Jesus. É só um menino morto, é só um filho, morreu, é só um velório. Jesus pega o menino e diz: levanta, e diz para a mãe: leva ele para casa. Porque para ele tudo é possível. Não há impossíveis para ele. O menino morto. A filha de Jairo: vamos lá em casa, vamos orar pela minha menina, ela está tão doente, Senhor, eu precisava que o Senhor fosse lá. Jesus disse: eu vou. A mulher, que há 12 anos sofria de uma hemorragia, já estava curada: Jesus, eu vou. Jairo todo animado, empolgado, vai chegando perto de casa, vieram ao encontro dele e disseram: não precisa mais levar ninguém lá não, que ela já morreu. Jesus disse, chegou lá e disse: sai todo mundo, sai todo mundo. Quem está chorando aqui porque ela morreu, sai, porque aqui entrou a vida. E ele entrega a filha de Jairo viva, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Mas não bastasse encontrar com a filha de Jairo, que ele chegou lá e ainda estava quentinha, porque tinha morrido naquele momento. Não bastasse ter encontrado com o filho da viúva de Naim, que ninguém sabe quantas horas tinha morrido, já estava frio. Para ser mais complicado ainda, alguém chama ele e diz: olha, lá em Betânia o rapaz morreu, era teu amigo. As irmãs dele estão te chamando, vai lá, que ele está doente. Chamaram antes dele morrer, não foi? Mas Jesus passou
mais de 4 dias para chegar lá. Quando chegou lá, disseram, agora já morreu faz 4 dias, já está sepultado. Jesus disse, o quê? Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu vivo. Porque para Deus tudo é possível. Não há impossível para o seu Deus. Ele pega um cadáver, um morto de 4 dias e diz para ele, eu vou lhe entregar ao espetáculo da vida. Você vai viver e as pessoas vão ver que para Deus não há impossíveis. Ele ressuscitou ele fez um milagre. E muitos outros milagres que a Bíblia tem, que contém na Bíblia. Se nós tivéssemos que dizer alguma coisa hoje, olhando um para o outro, o que a gente diria diante de tudo que a gente acabou de ouvir, diante dessa declaração do próprio Jesus? Para o homem é impossível, mas para Deus, não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Nós podíamos dizer um para o outro hoje à noite, creia, descanse, o tempo e a maneira não importa, pertence a Deus. Mas para Ele tudo é possível. Nós só precisamos crer. Nós só precisamos obedecer. O milagre pertence a Ele. A hora que vai ser realizado isso pertence a Ele. Mas o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus é Deus do impossível. A gente tem como cantar de novo, chuva de livramento, qual é o título mesmo? Escape e livramento. Vamos louvar novamente? Vamos juntos? Ui. Oi, som. Nós vamos encerrar, é claro, com esse louvor e a oração em seguida. Então, se você puder já ficar em pé, coloque-se em pé para nós estarmos orando a Deus em seguida. Pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Eu já tenho o caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus
te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que a quer calmar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Meu Deus que derruba as muralhas, da sério faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Eu já tenho um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que a quer calmar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, desce faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Reina para sempre. Reina para sempre. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você pode até esquecer, como eu, os hinos que foram cantados hoje à noite. Você pode até esquecer a letra desse hino que nós acabamos de cantar. Você pode até não lembrar nem qual foi o texto que a gente leu, nem quais foram os milagres que foram citados hoje à noite. Mas você não esqueça que para Deus não haverá impossíveis. Não haverá impossíveis. E aí eu quero fazer uma pergunta aqui. Quem aqui não tem algo melhor? Quem aqui tem alguma coisa que espera ser resolvida na sua vida? Quem aqui tem algo que espera que Deus resolva na sua casa, na sua família, no seu viver? Eu tenho tantas coisas que eu espero de Deus ainda para mim. Estou esperando uma casa, um carro, estou esperando um emprego, estou esperando um monte de coisas.
tem alguma coisa para receber de Deus ainda? Amém. Tem? Amém. Então, olhe para o seu irmão, olhe para quem está do seu lado, diga para ele assim: creia. E marque o culto de ações de graças. Amém? Glória a Deus. Amado Deus e Pai, bendito é o teu nome, Senhor. Pai querido, nós podemos até não lembrar dos versículos todos da Bíblia. Nós não podemos até esquecer qual foi o texto que foi lido hoje à noite. Mas nós não podemos esquecer que o Senhor é Deus, que para ti tudo é possível, meu Pai. Nós não podemos esquecer que os homens têm suas impossibilidades, os homens têm seus limites, os homens têm seus impossíveis, mas para Deus não, porque para Deus não haverá impossíveis. Então, Pai, nós cremos em nome de Jesus que haverá milagre na cova dos leões. Nós cremos, Senhor, que haverá milagre na família estéril. Nós cremos, Senhor, que haverá milagre onde a morte diz cheguei. Nós cremos que haverá milagre, Senhor, onde a doença diz eu estou tomando conta. Nós cremos, Senhor, que haverá milagre onde as impossibilidades dizem esse é o meu lugar, esse é o meu território, porque, Senhor, está em nome de Jesus chegando, ó Pai, nuvens que trazem chuvas de bênçãos sobre a nossa vida. Cremos no Deus do milagre, cremos no Deus que ressuscitou Lázaro, cremos no Deus que ressuscitou o filho da viúva, cremos no Deus que ressuscitou a filha de Jairo, cremos no Deus que curou a lepra de Naamã, cremos no Deus que curou a esterilidade de Ana, cremos no Deus que transformou água em vinho, cremos no Deus que nos amou e entrou com salvação na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, e esse Deus que diz a sua palavra que para Ele nada é impossível. Louvamos o teu nome, Senhor, louvamos o teu nome, porque essa mesma declaração foi declarada pela mãe do Senhor Jesus, quando da profecia do seu filho, que haveria de nascer, sendo concebido por obra do Espírito Santo. Ela declara, porque para Deus tudo é possível. Oh Senhor, nós declaramos isso nessa noite. Nós cremos na resposta, nós cremos no milagre, nós aguardamos a bênção, porque para o Senhor tudo é possível, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para sempre. Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando a todos.